O programa Câmara Cidadã está recebendo aqui no estúdio Claudiomiro Machado Ferreira, palestrante sobre direitos autorais e registros de obras literárias. Antes do intervalo, nós estávamos abordando a relação entre escritores e também as editoras. Eu gostaria de saber da tua opinião, até porque tu já tivesses várias relações com editoras, da importância ou não da participação, talvez, de um advogado para que possa fazer esse contrato entre a editora e o escritor, ou se esses contratos eles já são prontos por parte da editora. Como é que funciona isso? Em geral, a editora tem o seu contrato pronto. Sim. Mas não quer dizer que o autor precise aderir àquele contrato na sua íntegra. Sim. Ele, como cidadão, como pessoa que produziu, ele tem que estar preocupado com a integridade do seu trabalho e tudo que cerca essa relação. Ele deve, num primeiro momento, aceitar aquele contrato, analisar se ele tiver conhecimento jurídico ou levar para um profissional. Sabes de algum problema que houve com algum escritor e editora discordarem depois da assinatura de um contrato? Por exemplo, daqui a pouco o escritor considerou uma cláusula abusiva e aí teve que entrar na justiça, alguma coisa nesse sentido? Casos específicos assim eu ainda não me ative, mas isso não isso já é um problema posterior. Por isso que eu tento colocar para as pessoas o seguinte: conhecer cada etapa do processo para evitar esses problemas. Eu sei que existem profissionais que se dedicam a essa área, mas casos específicos assim eu ainda não tenho nenhum. Por que eu oriento isso, que a pessoa tenha contato com a lei antes? Para justamente, pelo menos, ter uma ideia de como é que a situação está sendo encaminhada. Para tu teres uma ideia, para o pessoal ter uma ideia, se o contrato não falar no número de edições, o autor não fica preso à editora. Considera-se uma edição. E essa é uma informação importante para quem está fazendo um contrato sem a ajuda de um profissional. Dentro dessa questão do processo todo da criação, pré-produção, enfim, como eu tenho essa formação técnica, eu me dediquei a aprender cada parte disso aí, e eu faço tudo dentro das minhas obras, inclusive as capas. Uhum. Então eu faço a pesquisa, porque a gente sabe que existem jornalistas e escritores que contratam pessoas para fazer a pesquisa. Sim. Eu faço a revisão, eu faço a formatação, eu faço as capas, eu faço todo o processo. Quer dizer, a partir do momento que o autor tem estrutura, ele pode contratar uma ou outra pessoa, e até deve, porque o autor precisa construir a sua identidade. Sim. Isso é muito importante. Eu sempre coloco para as pessoas o seguinte: afinal de contas, o que tu quer ser? Tu quer ser escritor, quer ser um editor ou quer ser um vendedor de livros? Porque a pessoa pode fazer tudo, inclusive a venda. Exato. Mas ela precisa que ela crie a sua identidade. Se a pessoa começou querendo escrever e lá pelas tantas achou que tem mais tino para ser um editor, sem problema. Uhum. Inclusive a Biblioteca Nacional permite registros que a pessoa depois adquira os números e cria o seu próprio selo. Mas é fundamental que a pessoa saiba o que ela quer ser. As pessoas me perguntam assim: tu que poderia ser um editor e tal. A minha identidade que eu quero construir é a de escritor. Essa questão das palestras tem sido um adicional. Mas eu sempre oriento que a pessoa pelo menos conheça todo o processo. O legal, o registral, o de marketing, de contato com as editoras, porque nesse caso das editoras, Roger, a pessoa pode até contratar um agente literário. Perfeito. Mas aí ela deve estar ciente de todos os passos, principalmente para conhecer e não ficar na mão de algum profissional não tão transparente assim. Eu vou voltar ao meio acadêmico, até porque me parece que é importante esse assunto. Com relação aos trabalhos de conclusão de curso, seja na graduação, na pós e até mesmo nas teses de doutorado, existe também a necessidade ou a possibilidade do registro na biblioteca pública? Excelente pergunta. Como o trabalho já foi feito dentro de uma instituição regulamentada, regularizada, não há necessidade.
Não há essa necessidade prévia. Porque, como eu falei, o registro na Biblioteca Nacional é opcional. Sim. Mas ele deve ser feito para a pessoa que não está ligada a nenhuma instituição, para que a obra não se perca. Ou, se ela tiver uma outra forma de comprovar... E como se resguardar, então, um trabalho, por exemplo, desse? Que não esteja registrado? Que não esteja na Biblioteca Nacional. Aí que está o grande problema. A gente sabe que hoje em dia tem vários sites de publicações que estão solicitando que seja os acadêmicos ou até mesmo as pessoas que estão fazendo pós-graduação ou doutorado, mandem seus trabalhos para serem publicados nesses sites. E se houver apropriação desse trabalho? Aí é que está. Se a pessoa registrou e se ela cedeu para esses sites, e se o site... Aí existem duas grandes correntes. Uma que acha que o conhecimento ele deve ser gratuito e liberado, e outro que acha que a pessoa deve receber por aquele seu trabalho. Sim. Né? Ela dedicou tempo, dinheiro, investiu, enfim. Essas são as duas grandes correntes. Se a pessoa faz um trabalho e disponibiliza na internet sem restringir o uso, ela está concordando com a divulgação. Perfeito. Se ela tá ciente de que quer ganhar com aquilo, ela vai colocar num site que tem as restrições seguindo regras de um contrato. E aí que está a questão. Se a obra for divulgada inadequadamente, aí é que ela vai procurar os seus direitos. Aí é que ela tem que procurar um advogado, enfim, para resolver esse problema. São dois casos, tem vários casos, mas dois que eu gosto de chamar a atenção. Foi de uma professora de primário, que ela elaborou brincadeiras para um programa infantil muito famoso, nacional. Esse programa se apropriou das brincadeiras, utilizou-os no seu programa e ela conseguiu uma indenização comprovando que ela tinha sido a autora daquilo ali, porque ela tinha registrado. Uma outra fotógrafa encontrou num site fotos, as fotos que ela tinha produzido sendo vendidas. Ela acionou juridicamente todos os processos e processou o dono do site porque o cara estava vendendo as fotos sem autorização dela. Claro. Tudo depende de qual é o foco que a pessoa vai ter. Eu posso escrever um livro e publicar ele e querer que ele seja difundido, se eu quiser fazer meu nome. Sim. O livro que eu escrevi, História da Liberdade de Pensamento, ele não está na internet como arquivo digital e ele não está liberado. Eu enviei para uma editora para que seguisse os trâmites clássicos, né? Da editora vender e distribuir. Ele não está sob domínio público, não está distribuído. Se eu encontrar alguém vendendo o arquivo digital, eu posso processar a pessoa. Claro. Bom, uma das obras literárias que é mais produzida, acho que no país, são as poesias. E muitas vezes os poetas, né, até por terem esse cunho sonhador, acabam esquecendo a questão legal e muitas vezes se perdendo obras importantes e de grande relevância cultural, né? Exatamente. Essa questão de pessoas que não estão muito acostumadas que não conseguem focar nesse aspecto técnico, ou são pessoas ligadas à poesia, ou são pessoas ligadas à área de humanas, não à área técnica. O importante da Biblioteca Nacional é que o trabalho fica registrado, inclusive o depósito legal é um preceito legal também. A editora tem que mandar uma cópia do trabalho para lá, para justamente ser isso, o depositário da cultura nacional. Pessoas assim... Roger, pessoas assim eu sugiro que contratem um agente literário para que pegue, ou se pudessem encontrar um editor que os orientasse no sentido de separar sua obra, de conversar, de sistematizar, seria muito bom. Eu tenho tido dificuldades, principalmente na cultura da dificuldade. As pessoas sempre me dizem, mas isso é difícil, mas o fulano tentou e não conseguiu. Eu penso de uma maneira bem simples e prática. Se tem alguém que conseguiu, e foram muitas pessoas, eu sempre me pergunto uma coisa bem simples. O que é que eu preciso fazer para conseguir também? É isso que me norteia. Claro. Bom, com relação ainda à palestra, tu fala sobre prêmios literários. Sim. O prêmio literário, eu considero assim um aspecto muito importante porque é a consagração de todo um trabalho. Tem pessoas que são contra, que não inscrevem seus trabalhos para concorrer, mas eu acho isso uma coisa... Não faz sentido para mim, porque invariavelmente qualquer pessoa que produza, no fundo, ela quer ser reconhecida. E um reconhecimento muito bom é ganhar um prêmio. Sim. Há autores que já li autores dizendo, olha, ganhar prêmio não ajuda a vender, mas pelo menos reconhece, consolida a carreira. Claro.
E querendo ou não, alguns prêmios dão valores substanciais, até 50 mil reais. Existem algumas formas de envio, às vezes a pessoa tem que pagar um valor, uma taxa, mandar um número X de exemplares e tal. Tem toda uma tramitação também, mas eu sou totalmente a favor que a pessoa inscreva, produza, divulgue, inscreva sua obra nos concursos literários e concorra, para ter essa carreira de escritor talvez um pouco mais consolidada. Perfeito. Bom, com relação à palestra, ainda não há uma data definida. Quem tiver interesse, como é que mantém contato contigo? Na verdade, eu tenho alguns lugares que eu estou negociando. Eu vou apresentar aqui em Rio Grande numa semana de um curso de uma universidade, e em Porto Alegre eu tenho 2 lugares que eu ainda estou negociando. Mas a pessoa que quiser entrar em contato comigo, tem o telefone, que é 053 91 25, desculpa, 91 26 75 10, e tem o blog, que eu acabei condensando, colocando algumas informações, direitos autorais e registro de obras.blogspot.com. Bom, além da palestra, tu também presta assessoria e consultoria? Exatamente, exatamente. Como eu vim acumulando essas informações, eu oriento as pessoas, quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma orientação específica, eu faço essa consultoria, essa assessoria para justamente elucidar essas dúvidas que as pessoas possam ter, né? Aqui em Rio Grande, tu já palestrou em algum lugar? Sim, Maio Cultural, já 2 ou 3 vezes, em uma livraria próxima aqui também, já apresentei sim em alguns lugares. E como foi a receptividade? É um tema muito bom, as pessoas ficam perplexas com a abordagem, porque justamente eu trato do processo como um todo. E como eu falei no começo, eu já não estou tão surpreso agora, mas a deficiência das pessoas nessa área é muito grande, e eu noto que é muito necessária. Tenho sentido uma receptividade muito grande e tenho notado grande aceitação. Inclusive já tive 2 pessoas de São Paulo que me questionaram por e-mail, correio eletrônico, pessoas que encontraram algumas informações que eu coloquei na internet, como as entrevistas, alguns textos, enfim, o blog serve para isso, né? Para divulgar, mas inclusive pessoas que estão num grande centro procurando informações, acabaram entrando em contato comigo para tirar algumas dúvidas também. Isso prova o quanto esse assunto tem alcance. Sem dúvida. Bom, a gente tratou basicamente aqui de obras literárias, mas tu também presta assessoria e consultoria para a área de música e outras obras, correto? A música, no caso, as letras de músicas são passíveis de registro, assim como a poesia. Na verdade, uma letra de música é uma poesia. E a Biblioteca Nacional também aceita o registro das partituras. Pessoas ligadas à música, sejam compositores ou músicos mesmo, eles devem produzir a sua obra, tanto a letra quanto a melodia, junto ou separada. Tudo isso o escritório de direitos autorais define, tem as normas ali de como fazer, e que registrem também, porque a questão é muito simples, o princípio, eu sempre me ligo ao princípio da coisa. Perfeito. Que é o princípio da produção, seja uma crônica de uma página, seja uma letra de música, seja uma poesia, seja uma partitura, seja um desenho, como eu falei no começo, ou seja uma fotografia, tudo isso é passível de registro, e o princípio vale para tudo. Bom, Cláudio Almiro, nós estamos chegando no final do programa aqui, quero agradecer a tua presença e parabenizar-o aí pelo trabalho. Eu que agradeço a receptividade da Câmara, o espaço aberto, e fico à disposição para quem quiser entrar em contato. Espero que a gente tenha conseguido trazer alguma informação que seja útil para quem está nos escutando. Muito obrigado. Muito bem, o programa Câmara Cidadã de hoje fica por aqui. Nosso entrevistado foi Cláudio Almiro Machado Ferreira. Nós temos aqui o e-mail de contato claudioalmiro, mafe@ig.com.br, e também clamaferreira@yahoo.com.br. E o telefone de contato 053 é o código de área 9126-7510. Senhoras e senhores, obrigado pela audiência. Voltamos no próximo programa. Até lá.